Fala pessoal, beleza? Rodolfo Andrella aqui falando. Eu não sei se vocês viram, mas eu fiz um vídeo criticando a teoria monetária moderna e o Green New Deal que está sendo aí tentado pelo Biden nos Estados Unidos. Então, uma galera gostou, né? Esse vídeo fez muito sucesso no canal, está chegando a quase 120 mil views e está com 2010 comentários. Aqui o comentário do Fábio Valentim falando que eles fizeram tanto esforço para tirar o Trump para depois eleger o José Sarney nos Estados Unidos. É isso mesmo, Fábio. Inclusive a teoria monetária moderna, né, a principal crítica dos austríacos é que de moderna ela não tem nada. Na verdade, ela está sendo uma réplica do que já foi aplicado na América Latina. Aqui no Brasil, principalmente, na Argentina, então a gente tem bastante experiência com isso. O Tekken Lord falou que queria ter conhecido os Estados Unidos antes da ruína. Cara, eu também, mas tem bastante lugar bom aí, né? Eu gosto bastante da Suíça. A Suíça, se eu não me engano, tem um lugar lá, um dos cantões que fala italiano, né? Eu tô pretendendo tirar minha cidadania italiana, já iniciei o processo e quero fazer um curso do idioma também. De repente eu vou para a Suíça, né? Pegar um lugarzinho lá que fala italiano, aproveitar a liberdade econômica da Suíça. Aqui o LG falou que o Biden é o governo Lula-Dilma nos Estados Unidos e que daqui 20 anos vai ter gente sentindo saudade da destruição. Pode ter certeza, cara, né? Na Rússia ainda hoje tem gente que tem saudade de Stalin. O João Paulo Catanzaro falou: nenhum império é eterno. Cara, bom, se a gente for olhar pela experiência, né, uma perspectiva empírica, parece que isso está certo. O que eu não gosto nessa perspectiva é porque isso passa uma ideia de determinismo, né? Quase marxismo, na verdade, porque os marxistas é que são bastante deterministas em relação aos rumos da história. Aqui o Daniel Osasco falando que quando os países aderem ao socialismo isso não dá certo, eles culpam os Estados Unidos. E agora, os Estados Unidos aderem ao socialismo, quando der errado, quem que eles vão culpar? De fato, né? Vamos ver qual coelho eles vão tirar da cartola dessa vez. Felipe Júnior diz que a China e demais inimigos agradecem. Só que em partes, né? Porque a China também... O celular falando ali. A China também exporta bastante para os Estados Unidos e essa galera perdeu o poder de compra. É que vamos falar o que é verdade, né? A China, ela toma muitas decisões que parecem interessantes politicamente e até militarmente, mas às vezes não parece interessante do ponto de vista econômico. Às vezes parece que se eles têm um dilema entre investir numa solução econômica ou numa estratégia política, parece que eles acabam optando pela segunda. Isso foi o caso lá daquela estrada em Rio Negro, né, perto da Sérvia, que a estrada liga nada a lugar nenhum, foi superfaturada, demorou 6 anos, eles não têm perspectiva nem de continuar financiando o negócio, tipo, não vai nem para frente nem para trás. E realmente, pensando pela perspectiva econômica, aquilo lá é um desastre, mas pensando talvez como um chinês pensaria em matéria de influência política, parece que eles estão dispostos aí a fazer uns sacrifícios, né? Torrar algumas divisas, fazendo com que alguns países fiquem devendo favores, né? De certa forma a gente nunca vai entender a China, tipo, é uma mentalidade, a mentalidade asiática é uma coisa totalmente fora do cabo, né? Se você vê o comportamento dos asiáticos na Segunda Guerra Mundial é uma coisa que você fica espantado, né? Principalmente as atrocidades do Japão. Então sempre a gente deve ficar um pé atrás com essa galera, porque
a forma deles interpretarem o mundo é realmente bastante diferente. Luan Souza, finalmente o Brasil será desenvolvido como os Estados Unidos. Sim, o Brasil parece que está caminhando para cima e os Estados Unidos está caminhando para baixo. Eu acho até que merecia um vídeo falar dessa nova etapa do Brasil, porque a gente está com sinais muito bons em relação a commodity. O dólar está caindo, né? Como eu já falei no outro vídeo, o dólar está numa situação um pouco arriscada para a própria estabilidade. Então o Brasil tem, se vocês se lembram, as variáveis que a gente tinha na época do Lula, que deu aquele boom lá de aumento do PIB, foram justamente essas variáveis, o dólar fraco e as commodities em alta. O ADEV 2021, eu não sei o que é ADEV, se é abreviação de alguma coisa, ele está dizendo que o Biden está transformando um povo trabalhador em um povo vagabundo. Cara, é super complicado, né? Os Estados Unidos, na verdade, ele praticamente são vários países em um só, né? Você pode ver que assim, a cultura do meio oeste é uma coisa totalmente diferente da cultura da Califórnia, por exemplo. Mas, de fato, a gente tem um problema que a gente está vendo, inclusive no Chile agora acontecer, que países que prosperam demais eventualmente começam a flertar com o socialismo, né? Parece que assim, no momento em que você já resolveu os seus problemas mais urgentes, você começa a pensar em coisas do tipo linguagem neutra, né? E tem até uma frase bastante interessante, tempos bons criam homens fracos criam tempos ruins. Eu não lembro de quem é essa frase, mas relativamente faz sentido, pelo menos no que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, infelizmente. O Tailan falou que é a queda de Roma acontecendo de novo, né? Isso casa um pouco com aquele comentário que eu falei que eu ficava com o pé atrás porque soava determinista, mas muita gente também comentou em relação a essa coisa do Império Romano, fazendo essa analogia. E serve como analogia assim, né? Eu reitero aí a minha discordância com a questão determinista, né? Eu não acredito que exista uma mão guiando a história ou uma lei como a luta de classes guiando a história, mas eventualmente a gente vê essas coisas se repetindo aí de uma forma quase que cíclica. Eu acho que vocês perceberam que basicamente a galera concordou em peso com a premissa do vídeo, mas teve sim alguns comentários que eu achei com um tom mais crítico, que eu estava vendo no celular e agora aqui no navegador eu não consigo encontrar, são muitos comentários, mas eu vou ver se eu tenho anotado pelo menos um argumento que eu vi que discordava. Então, tem esse carinha aqui, eu não sei como que isso vai aparecer para vocês na captura, porque eu tinha copiado o texto dele e mandado para mim por e-mail para eu poder ler depois. Vocês veem que assim é um pouco confuso, né, essa linguagem que ele usa. É aquela coisa que você já antipatiza com o argumento do cara só pela forma que ele escreve. Sim, sou preconceituoso com isso. E ele diz o seguinte: os libertários, qual a solução dos libertários? Será que a solução é não fazer nada? Sim, a solução é não fazer nada, a solução é não intervir. Apareceu uma crise de doença, né, de uma gripe, você vai permitir que a iniciativa privada busque soluções, né? E basicamente as vacinas vieram da iniciativa privada, então ponto para o mercado. E você, enquanto governante, né,
primeiro, a sua posição não deveria existir, a sua posição é antiética. Segundo, né, já que você existe, a melhor coisa que você faria, além de renunciar e fechar a Casa Branca, seria tentar não atrapalhar. Tem a questão também que nos Estados Unidos a política é bastante descentralizada, né? Então, para essas questões, o chefe do Executivo Federal às vezes nem tem tanta autoridade assim, mas dentro dessa crise da pandemia, muita gente acabou olhando aí para o Executivo Federal como sendo o centro da onde viriam as soluções, né? E, bom, está totalmente errado desde o começo. Eu acho que a gente nem precisa desenvolver esse tópico aqui, até porque existe material farto já abordando isso, mas não existe nenhuma comprovação de que os países que foram mais rigorosos contra a pandemia tiveram algum resultado melhor a apresentar. Aí ele fala um negócio aí, países desenvolvidos, tipo assim, né, quem é o brasileiro para falar, mas esse argumento serve para ele também, né? Porque ele está opinando sobre a situação de um país que supostamente ele não conhece. Se bem que com esse português dele aqui, talvez ele seja americano, né? Não tem como a gente saber. E para a gente finalizar, tem o Igor aqui falando que esse é o melhor artigo do canal e que ele não é anarcocapitalista. Mas assim, mesmo ele não sendo ANCAP, né, parece que ele gostou do conteúdo. Eu acho que assim, o principal da gente tentar trabalhar e fornecer um conteúdo bom, né, que as pessoas vão ver que tem relevância, que os argumentos fazem sentido, é a gente justamente atrair essa galera, né, não só pregar para quem está dentro da bolha, né, mas para a gente mostrar, tem pensadores do lado de cá e a gente está fazendo uma análise, está dando opiniões, está chegando a conclusões que você não vai ver em outros lugares. E, para falar a verdade, a gente pode muito bem se gabar disso, principalmente em relação a tudo o que aconteceu da pandemia, né? Do vírus, né? Da questão do laboratório. Basicamente era a gente aí na mídia descentralizada que estava levantando hipóteses, né? Que estava julgando a qualidade dos argumentos de todos os lados e vendo que essa possibilidade já fazia sentido desde o começo. Então o fato de que a gente tem aí essa autonomia intelectual para poder avaliar a situação de uma forma crítica, né, e se posicionar e fazer essas avaliações um pouco mais apuradas, isso faz aí com que essa galera que está de fora do anarcocapitalismo consiga ver também a pertinência da análise geral que a gente faz, né? Não quer dizer que o cara vai virar ANCAP depois desse vídeo, mas provavelmente os argumentos que ele passar a ouvir na sequência, ele vai considerar aí com muito mais seriedade. Bom, a gente não é a galera que responde o pessoal na internet com meme da Gretchen, né? A gente traz um embasamento, a gente traz fatos, né? Então eu acho que isso faz a diferença realmente. E galera, um último comentário aí com relação a essa questão. Vocês viram que eu estou fazendo um react do meu vídeo no Visão Libertária, mas essa semana o Visão Libertária não vai ter conteúdo por causa de um strike lá. Mas vocês que gostam aí de acompanhar os argumentos aí da equipe do Peter, vocês podem olhar o canal secundário, o Ancapso, que basicamente é o Peter tratando ali de notícias, mas sem esse desenvolvimento assim mais elaborado do Visão Libertária, né? Geralmente ele faz os vídeos só com a narração e alguns comentários, sem esse trabalho um pouco mais descentralizado que a gente faz no Visão Libertária. E assim, né, se vocês puderem então dar uma força lá no canal secundário, já cresceu bastante, mas nessa semana provavelmente o Visão Libertária, por conta desse strike, vai acabar perdendo um pouco aí daquela relevância no algoritmo do YouTube, né? Tem também ali o canal Diários da Quarentena, antes era um quadro do canal Ancapso, agora o Peter tem o canal Diários da Quarentena, onde ele fala ali, fazendo o passeio dele de bicicleta, comenta uns assuntos legais.
E é isso, galera. Se vocês puderem então dar essa força, eu acho que a gente vai tentar manter aqui no nosso canal no Fronteira Austríaca pelo menos um vídeo por semana. Eu quero tentar dar alguma regularidade para ver se o algoritmo do YouTube também ajuda no crescimento do canal. E falando em crescimento do canal, se vocês puderem ajudar aí com like, com a divulgação, também vai ser ótimo para o crescimento e para a gente poder fazer esse trabalho aí de mostrar os argumentos do libertarianismo. Muito obrigado, até a próxima.